coração do bistrô aconchego, uma serenidade quase palpável pairava sob a luz dourada da tarde. O ar estava impregnado com o cheiro de madeira polida e a promessa de uma boa refeição. E ali, movendo-se entre as mesas como uma dançarina silenciosa, estava Ana. Seus gestos, por si sós, contavam a história de uma dignidade profunda, de um orgulho que não precisa de aplausos. Observem, não se trata apenas de limpar uma mesa. É um ato de restauro, uma atenção meticulosa que transforma o simples em especial, garantindo que a próxima pessoa a sentar-se ali se sinta verdadeiramente bem-vinda. Instantes depois, víamo-la a inclinar-se com uma paciência infinita sobre um casal de idosos. O seu dedo guiava o cavalheiro pelas linhas do menu, e o seu sorriso gentil era um bálsamo que dissipava qualquer vestígio de pressa ou constrangimento. Um colega passa por ela, sobrecarregado, e ela oferece-lhe um olhar de cumplicidade. Um sorriso discreto que diz: "Eu sei, mas estamos juntos nisto." Um gesto que, embora tingido pelo cansaço de um longo dia, era inteiramente genuíno e humano. Cada movimento seu era um testemunho silencioso. Para Ana, servir não era uma obrigação, era a sua vocação. Naquele momento, com o salão em perfeita ordem, o silêncio era a sua recompensa. Uma paz delicada, mas frágil. A calmaria exata que se instala nos instantes que antecedem a chegada inevitável de uma tempestade. E então, o silêncio foi quebrado. A porta do bistrô abriu-se não com gentileza, mas com uma força que anunciou uma presença. A mulher que entrou não caminhava, desfilava. Estava envolta em marcas de luxo, das joias que cintilavam friamente à bolsa de couro que segurava como um cetro. O seu olhar percorreu o salão com um ar de avaliação crítica, como se estivesse a inspecionar um imóvel que a desapontava profundamente. O seu nome era Beatriz, embora a sua atitude gritasse rainha em território inimigo. Os seus olhos ignoraram as mesas perfeitamente dispostas e cravaram-se na joia da coroa. A espaçosa mesa de canto com vista para o jardim, protegida pela delicada placa de reservado. Sem hesitar, ela marchou até lá. Com um movimento rápido e desdenhoso dos seus dedos, adornados com anéis, ela fez a placa deslizar da mesa, caindo ao chão com um baque surdo que ecoou no silêncio do restaurante. Um gesto pequeno, mas de uma audácia monumental. Ana, vendo a cena, respirou fundo e aproximou-se, o seu sorriso profissional firmemente no lugar, uma máscara para a apreensão que sentia. "Boa tarde, senhora. Seja bem-vinda. Peço desculpa, mas esta mesa já se encontra reservada. Teria todo o gosto em mostrar-lhe uma outra opção igualmente agradável junto à janela." Beatriz nem se dignou a olhá-la. Mantendo os olhos fixos no ecrã do seu telemóvel, a sua voz saiu cortante, desprovida de qualquer calor humano. "Querida, eu sento onde eu quiser. Agora, o cardápio e uma água com gás. E despache-se. Não tenho o dia todo." Cada palavra era um golpe, uma afirmação de poder que deixou um frio no ar. O sorriso de Ana vacilou por uma fração de segundo. A tempestade não estava apenas a chegar. Já se instalara imponente na mesa mais cobiçada do bistrô e exigia ser servida. Ana retornou à mesa de Beatriz, movendo-se com uma graça que desafiava a hostilidade que a aguardava. Colocou o copo de água com gás sobre a mesa com uma leveza que mal produziu som e entregou o cardápio com um gesto suave, um ato de serviço executado com a máxima dignidade. Beatriz, por sua vez, pegou o cardápio como se estivesse a manusear um objeto sujo. As suas unhas perfeitamente esmaltadas percorreram as páginas com um ar de enfado, sua expressão azedando a cada prato descrito. Ela baixou o menu, um sorriso de desprezo a delinear-lhe os lábios. "É só isto que vocês têm?" perguntou, a voz carregada de um falso espanto. "Nenhuma menção a trufas brancas de Alba? Nada de um peixe fresco do Mediterrâneo?"
Achei que isto era para ser um restaurante sério. As perguntas não procuravam informação, procuravam uma ferida para espetar. Com uma calma inabalável, Ana respondeu, a sua voz um contraponto suave à aspereza da cliente. Senhora, a nossa filosofia foca-se em ingredientes locais, frescos e da mais alta qualidade. A nossa maior recomendação, inclusive, é o robalo com crosta de ervas finas. É a criação mais célebre do nosso chefe e o motivo pelo qual muitos clientes nos visitam. Beatriz soltou uma risada curta e amarga, um som que cortou o ar. Criação do chefe? Repetiu ela, aspas vocais a pingar sarcasmo. Ah, por favor, quanta pretensão para um lugar tão simples. Então o seu braço ergueu-se. Os seus dedos estalaram no ar. Um som seco, agudo e imperioso. Um comando que não pede, exige. Um gesto que despojou Ana da sua função e a reduziu a uma serva anônima, sem nome e sem rosto. Fixando em Ana um olhar frio como gelo, Beatriz decretou. Decidi, traga-me esse seu famoso robalo. Mas aviso-a desde já. Se não estiver absolutamente perfeito, a senhora e o seu chefe vão ouvir das boas. Fui clara? Ana apenas assentiu, uma única vez de forma contida. Ela virou costas e afastou-se, o seu rosto uma máscara de profissionalismo sereno. Mas por dentro, a sua respiração era controlada e profunda. Um esforço hercúleo para manter a compostura diante do veneno que acabara de ser destilado sobre si. Minutos depois, Ana regressou. Nas suas mãos, segurava o prato com o robalo, uma pequena obra de arte culinária com o peixe dourado repousando sobre um leito de legumes coloridos, tudo cuidadosamente arranjado. Era o orgulho da casa, servido com a dignidade que merecia. Ela colocou o prato na frente de Beatriz. A cliente não provou, não cheirou. Apenas olhou para ele com um nojo teatral. O seu rosto contorcido numa máscara de desdém absoluto. Isto? Vocês chamam a isto de prato principal? A sua voz ergueu-se deliberadamente alta para que as mesas vizinhas pudessem ouvir. Que apresentação medíocre! Eu não daria isto nem ao meu cão. Ana, mortificada, começou a formular uma resposta, mas foi interrompida por um movimento súbito e violento. Beatriz, com um gesto que fingia ser um acidente, derrubou o seu copo de água, enviando-o para o chão, onde se estilhaçou em 1000 pedaços. A água espalhou-se numa poça gelada. «Oh, veja só o que você me fez fazer!» gritou Beatriz, o seu tom acusatório a ecoar pelo salão agora silenciado. Os poucos clientes que lá estavam viraram-se, os seus rostos uma mistura de choque e constrangimento. Sua desastrada! Não vai ficar aí parada. Limpe isto já. Ana, pálida, assentiu e virou-se para ir buscar uma pá e uma vassoura. Era o procedimento. Era o correto a fazer. Mas Beatriz não queria o que era correto. Queria um espetáculo. Não, não, não! Ordenou ela, a sua voz gélida. Com as mãos, aí à minha frente. O pedido era tão absurdo, tão cruel, que Ana parou, incrédula. Beatriz inclinou-se para a frente, o seu rosto uma máscara de puro prazer na maldade, e sibilou as palavras que selariam o seu ato. Quero vê-la a limpar a sua própria bagunça de joelhos. É para isso que pessoas como você existem, afinal de contas. Para servir e para limpar a sujeira dos outros. O tempo pareceu abrandar. O som dos talheres desapareceu. Tudo o que restava era a humilhação suspensa no ar. Lenta, dolorosamente, com os olhos de todos cravados nela, Ana dobrou os joelhos. Enquanto o seu corpo descia, uma única lágrima, quente e silenciosa, traçou um caminho pelo seu rosto, caindo invisível no chão. Ela tinha chegado ao fundo do poço, de joelhos, no epicentro da crueldade de uma estranha. Ana estava de joelhos, o mundo reduzido ao chão frio e aos cacos de vidro que brilhavam como dentes afiados à sua frente. A sua mão, trêmula, estendia-se para pegar o primeiro fragmento, um pequeno sacrifício da sua dignidade.
Foi nesse exato instante que um vulto emergiu da penumbra da porta da cozinha. Não houve som, não houve aviso, apenas a presença de uma figura que parecia absorver a luz e o som à sua volta. Era o chefe Ricardo. Alto, imponente, vestido com a sua dolman branca e imaculada que parecia uma armadura. Ele não entrou a gritar ou a correr. Os seus passos eram lentos, deliberados, cheios de uma gravidade que imediatamente captou a atenção de todos. Ele parou à entrada do salão, um general a observar o campo de batalha. O seu olhar não se moveu. Fixo, duro, ele absorveu a cena inteira numa fração de segundo. Via a mulher com um sorriso triunfante e cruel, sentada como uma rainha no seu trono improvisado, e abaixo dela, no chão, a sua funcionária, Ana, de joelhos, humilhada. O rosto do chefe Ricardo permaneceu uma máscara de pedra indecifrável. Não havia raiva visível, apenas uma calma gelada e concentrada. Um silêncio que era 1000 vezes mais pesado e mais ameaçador do que qualquer grito. A atmosfera do restaurante mudou por completo. A caça tinha sido interrompida. Um predador maior acabara de entrar na arena. O chefe Ricardo começou a caminhar. Não em direção a Beatriz, não para a confrontar. Os seus olhos estavam fixos apenas em Ana. Cada passo seu era firme, ecoando no silêncio mortal que se instalara. Ele ignorou a cliente arrogante como se ela fosse uma peça de mobiliário sem importância. Chegando ao lado de Ana, ele fez algo que ninguém esperava. O grande chefe Ricardo, o pilar do restaurante, dobrou os joelhos e desceu ao nível dela, espelhando a sua posição humilhada no chão. Ele inclinou-se para perto do seu ouvido, a sua voz baixa, um segredo partilhado no meio daquela arena pública. Ana, disse ele, a sua voz firme, mas cheia de uma gentileza protetora. Levante-se, você não se ajoelha para ninguém neste lugar, muito menos para isto. Ele ofereceu-lhe a mão, uma mão forte e estável. Com o seu auxílio, Ana ergueu-se lentamente como se estivesse a acordar de um pesadelo. Ele colocou-a gentilmente atrás de si, um gesto que era simultaneamente um escudo e uma declaração. Só então, ele se virou, erguendo-se em toda a sua altura para finalmente encarar a mulher sentada à mesa. Beatriz, cega pela sua própria arrogância, interpretou mal toda a cena. O seu rosto iluminou-se com um falso alívio. «Chefe! Ah, finalmente!» exclamou ela, a sua voz gotejando satisfação. «Estava na hora de alguém competente aparecer por aqui. Esta sua funcionária é uma inútil, uma desastrada completa. Eu exijo que a demita, agora aqui, na minha frente, para que ela aprenda a sua lição.» O ar ficou ainda mais tenso. O pedido pairava no ar, tão absurdo quanto cruel. A arrogância de Beatriz era um castelo de cartas, e ela mal sabia que o chefe estava prestes a soprar. O chefe Ricardo manteve-se imóvel. A fúria de Beatriz parecia ricochetear na sua calma glacial, sem o atingir. Ignorando por completo o seu pedido ultrajante, ele estendeu a mão, não com raiva, mas com uma precisão cirúrgica, e pegou no prato de robalo que ela tinha tão violentamente rejeitado. Levantou-o como um joalheiro a examinar uma gema preciosa. Observou a crosta dourada, o arranjo dos legumes, a delicadeza do molho. Inclinou a cabeça e inspirou profundamente, reconhecendo o perfume da sua própria criação. Então, os seus olhos voltaram-se para Beatriz, e a frieza que continham era suficiente para congelar o ar. «Este prato, senhora», começou ele, a sua voz perigosamente baixa, obrigando todos a inclinarem-se para ouvir. «É o motivo pelo qual as pessoas viajam quilômetros para se sentarem nestas mesas. É a receita que me valeu 2 estrelas. Foi servido a príncipes e a críticos. Mas, pelos vistos..." Ele fez uma pausa, deixando o peso das suas próximas palavras assentar. «O seu paladar extraordinário eclipsa o de todos eles.
O sorriso presunçoso de Beatriz desvaneceu-se. Foi substituído por uma palidez repentina, o primeiro vislumbre de que o seu pedestal estava a rachar. Ela tinha insultado não a cozinheira, mas o rei no seu próprio castelo. O chefe pousou o prato na mesa com um silêncio definitivo. Contudo, continuou ele, o seu olhar a fixar o dela, o erro desta tarde não está de fato neste prato. O erro foi meu, por ter permitido que a sua reserva fosse aceite. O seu queixo apontou subtilmente para a mesa vazia, ali ao lado, onde a pequena placa de reservado jazia esquecida no chão. Aquela mesa a que a senhora rejeitou com tanta pressa era para um convidado muito importante. A confusão no rosto de Beatriz era palpável. E foi então que o chefe Ricardo, com uma precisão devastadora, desferiu o golpe final, o cheque-mate. Ele estava a vir para assinar os papéis, explicou o chefe, o seu tom agora factual e cortante. A sua cabeça virou-se ligeiramente, um gesto para incluir a rapariga que se mantinha atrás dele, chocada e em silêncio. Um contrato que formaliza a promoção da Ana a gerente-geral e sócia minoritária. Não só deste, mas dos 5 novos restaurantes que vamos abrir. Porque veja, senhora, o meu império não se constrói sobre arrogância ou dinheiro antigo. Constrói-se sobre talento, integridade e coração. Qualidades que a Ana tem em abundância e das quais a senhora não demonstrou ter qualquer noção. A cada palavra, a realidade descia sobre Beatriz. Ela não tinha apenas humilhado uma garçonete. Tinha insultado o futuro da empresa e revelado publicamente a sua própria e colossal insignificância. O silêncio que se seguiu não era apenas ausência de som. Era o som da sua própria queda. As palavras do chefe pairaram no ar, pesadas e irrevogáveis. Por um momento, Beatriz permaneceu congelada, o seu rosto uma tela em branco onde se desenrolava o choque, a negação e, finalmente, a maré avassaladora da humilhação. A sua boca abriu e fechou-se 1, 2 vezes, mas nenhum som saiu. As desculpas, as defesas, as ameaças que certamente se formavam na sua mente morreram antes de nascerem, estranguladas pela magnitude do seu erro. A sua máscara de superioridade, tão cuidadosamente construída, desintegrou-se em pó. O que restou foi uma mulher subitamente pequena, exposta e patética. Os seus olhos, antes tão altivos, agora percorriam o salão, mas não encontravam refúgio. Em todo o lado, ela era recebida por olhares frios de desaprovação, por sussurros que ela mal ouvia, mas sentia como golpes físicos. O tribunal silencioso dos clientes tinha chegado ao seu veredito: culpada. Num movimento brusco e desajeitado, ela agarrou a sua bolsa cara. Já não era um símbolo de status, mas um escudo frágil contra a vergonha que a consumia. Levantou-se da cadeira, a sua postura agora curvada, derrotada. Sem uma palavra, sem um último olhar, ela virou-se e iniciou a sua longa caminhada da vergonha em direção à porta. Cada passo parecia demorar uma eternidade. O som dos seus saltos no chão de madeira era o único ruído no restaurante, uma contagem decrescente para o seu exílio. Ela quase tropeçou ao chegar à saída, a sua pressa em fugir traindo a sua total desmoralização. A porta fechou-se atrás dela com um clique suave, selando o seu destino. Por um instante, o silêncio tenso permaneceu, e então foi quebrado. Primeiro, por um único par de mãos a bater palmas, depois por outro e outro. Em segundos, o restaurante irrompeu numa salva de palmas espontânea. Um som caloroso e genuíno, direcionado não à porta fechada, mas a Ana e ao chefe. Era o som da justiça, servida não fria, mas no calor triunfante do momento. Com a tempestade finalmente expulsa do restaurante, uma nova calma assentou-se, mas desta vez era uma calma vibrante, cheia de alívio e respeito.
O chefe Ricardo virou-se lentamente, a sua expressão severa a suavizar-se enquanto o seu olhar encontrava o de Ana. Ela ainda estava ali, atrás dele, os seus olhos largos e a brilhar com lágrimas não derramadas de tristeza, mas de puro choque e uma gratidão avassaladora. A sua voz saiu num sussurro, frágil e incrédula. Chefe, o que o senhor disse sobre eu ser gerente, sobre ser sócia, era verdade? Cada palavra era uma pergunta, um teste para ver se aquilo era real ou apenas parte de um sonho febril do qual ela estava prestes a acordar. Pela primeira vez naquela tarde, um sorriso genuíno e caloroso iluminou o rosto do chefe. Um sorriso que chegava aos seus olhos, apagando qualquer vestígio da sua dureza anterior. Cada palavra, Ana, respondeu ele, a sua voz agora com um tom paternal. A decisão já estava tomada há semanas. Vi o seu trabalho, a sua dedicação, a forma como trata cada pessoa que entra por aquela porta. Ele fez uma pausa, olhando em volta para o seu restaurante. Para construir o que eu quero, não preciso apenas de cozinheiros competentes. Preciso de líderes com um coração bom à frente da minha equipa. Hoje a senhora não fez nada mais do que confirmar, para lá de qualquer dúvida, que eu tomei a decisão absolutamente certa. Ele enfiou a mão no bolso da sua dolmã e tirou de lá um pequeno cartão retangular. Entregou-lhe. Os dedos de Ana tremeram ligeiramente ao pegá-lo. As palavras impressas em relevo pareciam saltar da página. Abaixo do nome do chefe Ricardo estava o seu próprio nome. E debaixo do seu nome, duas palavras que mudariam a sua vida para sempre: gerente geral. Aquele pequeno pedaço de cartão não era uma promessa, era uma realidade. A prova tangível de que a sua dignidade, afinal, não tinha preço, mas tinha um valor incalculável. O tempo avançou. A cena agora é diferente, mas familiar. Estamos de volta ao bistrô aconchego, banhado pela mesma luz quente e acolhedora. A atmosfera é de uma eficiência tranquila. E ali está Ana. Ela já não usa o uniforme de garçonete. No seu lugar, veste um blazer elegante e profissional. A sua postura é a de uma líder. Mas o seu sorriso, esse, continua o mesmo. Gentil, paciente, genuíno. Vemo-la a treinar um novo e jovem funcionário, mostrando-lhe como arrumar um talher, não com ordens, mas com o exemplo, com a mesma dignidade com que ela própria sempre trabalhou. O ciclo completou-se. A garçonete humilhada transformou-se na mentora que inspira. A sua jornada, marcada pela dor de uma humilhação pública, culminou não em vingança, mas em crescimento e nobreza. Ela tornou-se a personificação de tudo aquilo em que o chefe acreditava. Ela para por um momento, olha em volta para o seu salão, para a sua equipa, para os clientes satisfeitos. Os seus olhos encontram a câmara e ela oferece um sorriso sereno, um sorriso que carrega o peso da sua história e a leveza da sua vitória.